Oi, lindona, eu sou a Thalita Nascimento e esse é o Terapia Café Podcast, a mesa da terapeuta cristã. É aqui que toda semana eu recebo uma mulher que vai te inspirar, que vai te chacoalhar e que vai te despertar para viver o seu propósito e o seu chamado. Hoje nós vamos ter uma conversa muito incrível, então enquanto você se inscreve nesse canal, deixa seu comentário e curte esse episódio, pega um cafezinho e roda a vinheta. Café pra poder acordar, café do tamanho de um grão, café pra montanha mover, café que amanhã vai ter pão, café pra poder acordar, café do tamanho de um grão, café pra montanha mover, café que amanhã vai ter pão. Lindonas, hoje eu vou receber uma mulher que é assim, ó, energia, alegria, e eu vou contar pra vocês. A skin dela é essa mesma que vocês vão ver daqui a pouco em 4K, sei lá, uns 15 anos. Eu vou pedir depois a recomendação do que ela faz pra manter essa pele linda. Michelle Becker, bem-vinda! Muito obrigada, que maravilhoso estar aqui com vocês. Estou amando, muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com você. Saudações ao Bruno, à sua filhinha linda, é um prazer enorme. Graças a Deus por esse dia. Muito bom. Michelle eu conheço há muitos anos, porque nós já fomos da mesma igreja. E uma coisa, tá, gente? A skin é genética, porque ela e a mãe dela parecem irmãs há uns 20 anos que elas parecem irmã, não muda. Desde que eu sou adolescente. Desde que você é adolescente. Isso. São irmãs. E sua mãe muito jovial também, a Socorro muito jovial. E são pessoas assim, que a gente sabe que carregam algo da eternidade. É por isso que eu chamei a Michelle, porque de repente tô navegando no Instagram e vi que ela tá fazendo um projeto lindo chamado Método 21. Método 21 com mulheres. Então hoje, presta atenção, lindona, porque a gente vai falar de carreira profissional, a gente vai falar de ministério dentro da igreja e a gente vai falar de ministério para fora. Ou seja, é um podcast sobre múltiplas potencialidades. Se você é uma mulher de múltiplas potencialidades, presta atenção nessa conversa, porque eu sei que você vai ser edificada. Começa contando o que você faz da vida. Qual que é a sua profissão, Michelle? Bom, a minha profissão é advogada. Eu sou advogada, né, Thali? E atendo empresas, eu defendo empresas, né, como advogada. E amo fazer isso, faço isso desde o início, já faz 24 anos, tenho resultados ótimos. E também tenho trabalhado com ações médicas, né, com questões de planos de saúde e saúde de modo geral. E tenho conseguido também, com a graça de Deus, com o conhecimento, com a experiência que Ele me deu, resultados muito bons. Tem sido muito legal isso na minha vida, é muito bom isso aí. Eu achei muito bonito que a gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou isso, né? O Senhor dá sabedoria pra gente, né? O Senhor transforma a nossa experiência em sabedoria. Exato. E Daniel fala do mascalim, dos sábios dos últimos tempos, né? Que seriam esses representantes do Senhor em todas as esferas da sociedade. Então eu vejo muito essa graça. Agora, gente, a mulher é um furacão. Porque ela é advogada. Pensa que ela é 24 anos advogada. Por isso que eu tô falando pra vocês que a skin tá em dia. A skincare a alegria do Senhor é a nossa a alegria força. do Senhor, mas tem um segredinho que você vai ter que me contar, Michelle Becker. Hoje eu aperto ela, eu vou saber. Ela e a mãe dela devem saber o segredo. Mas você também faz um trabalho com mulheres na igreja. E assim, a Michelle é filha de pastor, inclusive ela foi filha de um pastor muito querido que hoje está com o Senhor, pastor Francisco Becker, né? Ela é filha desse pastor, mas ele já está com o Senhor. Então, ela passou por várias igrejas, porque acompanhava o pai, né? Enquanto o pai era transferido. E em todas as igrejas que ela passou, tinha algo em comum, que era o trabalho com mulheres. E aí, eu queria muito saber, durante esses anos que você vem trabalhando com mulheres, o que você tem percebido que é a dor da mulher que está dentro da igreja, que conhece o Senhor e que teme ao Senhor? Mas quais são as dores que essas mulheres carregam? Nossa, você tocou num ponto que o Senhor tem tratado comigo, o Senhor tem falado comigo por esses últimos tempos, Thalita, que é sobre a verdade. É uma coisa muito profunda, é uma dor muito profunda, muito latente, porque um dia nós lemos aquele texto
que a mulher estava com o filho morto e ela disse para aquele servo, está tudo bem. E a gente para a leitura ali. E a gente vive a vida toda de personagem, com a vida toda destruída, dentro da igreja, com a vida toda destruída. E a gente fala, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E não é verdade. A Bíblia não parou ali, tem a sequência, ela encontra o homem de Deus e ela corre aos pés dele e ali no texto fala que ela estava angustiada. Olha a situação que a mulher que está dentro da igreja se encontra. Angustiada, porque um dia contaram para ela que ela tinha que dizer, vai tudo bem. E a gente precisa encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, os pés do Senhor lá no nosso quarto, né? Ali, nos ajoelhar, nos prostrar, de fato, aos pés do Senhor ali na nossa intimidade, no nosso quarto também. Nós precisamos disso para dizer e para viver a verdade. É a verdade. É a falta de viver a verdade é a maior dor. E qual é o problema disso, tá? Qual que é o problema disso? O maior problema disso, Thalita, é que Deus não consegue curar personagens. Uau. Deus cura pessoas de verdade. A samambaia de plástico não precisa de cura. É muito verdade. forte. É muito forte. É verdade. E você falou que ela encontra o moço do profeta no meio do caminho, né? Sim. A sunamita. E eu acho, aí eu vou te cutucar, hein? Porque você promove cultos de mulheres, inclusive já me convidou para alguns. É muito bom os cultos que a Foi maravilhoso. Muito bom os cultos que a Michelle promove, os encontros. Mas eu penso, Mi, que esses encontros são o meio do caminho. Eles ainda não são o lugar onde a gente vai encontrar toda a resposta. Eles são importantes, porque eles estão no caminho. A gente tem que passar por eles. Mas eu sinto que está faltando para a igreja a verdadeira comunhão. A gente saber que a gente pode desenvolver amizade na igreja, né? Esse final de semana eu tive em uma conferência, era uma conferência de família, mas tiveram várias iniciativas. Então, teve para os casais, teve para as mulheres viúvas, divorciadas e mães solo. E a pessoa que estava ministrando para esse público falou que tinham mulheres com lágrimas nos olhos, porque elas disseram assim, nunca em um trabalho de família nós somos lembradas e consideradas. Normalmente, o que se faz com essas mulheres, né? E não por maldade, mas justamente por não olhar para essa mulher que está indo no meio do caminho, apressada, angustiada. Da onde essa mulher vem? Por que ela está correndo desse jeito? Ou ela fica com os solteiros, ou ela fica com os casais. E você entende que nenhum dos dois lugares é para ela? Não acertou, né? Em lugar nenhum. Nenhum dos dois lugares é para ela. Ela se sente deslocada no meio da igreja que deveria ser a família dela. Então, aí tinha para as mulheres solteiras, né? E para as crianças. E ali a gente teve um momento maravilhoso. Aí depois, todos juntos, outro momento maravilhoso. Tudo indo para o caminho. Mas à noite, os líderes propuseram uma coisa que foi fantástica. Eles pegaram apenas os líderes, sentaram numa mesa tipo essa. Vamos conversar? Vamos conversar? Vamos comer? Sabe a igreja primitiva perseverando no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão? E ali foi um momento muito especial, porque a gente falou, eu que estava trazendo a palavra nesse final de semana, sobre uns aos outros. Tudo que a Bíblia nos manda fazer uns aos outros. Então, eu acho que a gente ficou muito bom em promover o grande encontro. Mas eu acho que a gente está perdendo o caminho desse lugar da mesa, onde essa mulher pode ser de verdade, onde ela não precisa ser um personagem, onde ela pode falar assim, olha, tô sendo traída, meu marido tá viciado em pornografia, eu não sei o que fazer com meu filho, minha casa não para arrumada, eu não tenho vontade de levantar da cama. E aí, quando ela escuta que a outra irmã também tem desafios parecidos com ela fala, tô no meu lugar. Aqui eu posso falar a verdade. Né? Aqui eu cheguei. Então, eu acho que a igreja tem que reaprender a construir esse cenário também. O cenário do simples, mas que é profundo. Eu vejo que é um agir de Deus. Então, aconteceu lá e está acontecendo cá também. O Senhor, Ele me moveu e Ele me revelou que a gente precisava ter um nome. Um nome que tivesse um conceito dentro dele. E o nome do nosso Ministério de Mulheres é Entre Amigas. Aí você fala assim, ai não, que estranho, é um clubinho. Eu falei, Senhor, não vai ser legal esse nome, né? Vai soar estranho. E o Senhor foi me dando conceito. Ele falou, sabe por quê? Porque eu quero que vocês visam a verdade.
Por que entre amigas? Porque tem que ser amiga, sim. Porque a gente tem que amar, sim. A gente tem que... Vai errar? Tem que perdoar. A gente tem que viver o evangelho. A gente tem que se unir de novo. E o que diz aí a sociedade, a vida? A gente aprendeu assim. Isso está enraizado no na nossa cabeça. Que mulher é falsa, que não pode ter amiga, que amigo conta nos dedos da mão. Usa a palavra. Fala não assim... Não conta os seus planos pra ninguém, porque as pessoas vão gorar. Maldito o homem que confia no homem. Distorce o versículo. Né? Pois é, aí você pensa comigo aqui, você tá falando tudo isso, eu tô querendo rir aqui de alegria. Sabe por quê, Thalita? Porque no nosso Ministério de Mulheres, este ano, o Senhor, no final do ano passado, eu orei, Senhor, me dê pessoas, já que o Senhor me dá ideia, igual pipoqueira na minha cabeça, me dê pessoas, porque eu sozinha não vou conseguir. Sabe assim, a pipoqueira quando começa? É ideia, é criatividade. Aí... eu orei, fiz essa oração mais ou menos por volta de novembro, dezembro. Aí o Senhor começou a mandar pessoas de verdade. Que lindo. E lá dentro do Ministério de Mulheres nós já tínhamos o CAC, que é o Centro de Amor e Cura, que ele atende, é uma psicóloga que atende mulheres. Já me passa o contato dela para trazer ela aqui. Passo, mas aí eu tenho contato de mais de 10. São mais de 10 abençoadíssimas. Tem o Papo de Mãe, que acolhe mães. Tem o Anfitriã entre Amigas. Aí tem tanta coisa, tanta coisa. Se eu for contar pra você, é muita coisa. E é isso, né? É um esforço pela comunhão. É um esforço pela relação. É um lugar que as mulheres podem se abrir. É um lugar que as mulheres podem se abrir. Exato. E como a gente precisa disso, né? Uhum. Eu digo assim, a mulher se refaz no vínculo. Né? O homem, às vezes, a gente também precisa de silêncio, às vezes depende da personalidade da pessoa. Mas o homem, ele tem a caixinha do nada, né? Você lembra, né? Desse conceito. A mulher tem a caixinha do laço. Então, onde a mulher se refaz normalmente? É no café com uma amiga. Né? É numa mesa, nesse movimento de dar e receber. Mas às vezes a gente, sem perceber, vive uma vida onde a gente dá, e eu tenho falado muito sobre isso. A gente começa a viver na reserva. Só que quando o meu carro entra na reserva, eu já começo a olhar, posto. Eu não ando na reserva com o carro. Homens andam, né? Meu marido, eu fico impressionado. Ele chega em casa e fala assim, o carro tá na reserva. Ué, mas por que você não abasteceu? Porque pra mim é tipo assim, se o carro entrou na reserva, o primeiro posto que é... Ele, calma, Thalita, quando o carro entra na reserva não significa que ele vai parar imediatamente. Eu entendi. Eu vivi um episódio esses dias. Não significa que vai parar imediatamente. Mais uma hora ele vai, e eu não vou esperar isso acontecer. Gente, não. Eu vou abastecer antes. Mas tem pessoas que vivem na reserva. Elas percebem, né, que os recursos estão acabando, a paciência está acabando, a energia está acabando, mas elas insistem. Elas vão, e elas não sabem aonde reabastecer. E onde a gente reabastece? Na comunhão, na relação, no partir do pão, no conhecer um ao outro, né? Que é um desafio, né? Com a vida corrida, é trabalho, filhos, tantos desafios que nós temos, mas a gente não pode se esquecer que nós somos família dentro da igreja. Promover encontros sem a necessidade de ser um culto. Sim. Promover encontros para você ver um filme, para você tomar um café, para você bater um papo. Para você ler um conto. Você sabia que eu escrevo contos? Nossa! Você tava sabendo disso aí? São muitos talentos. Essas mulheres não tá fácil hoje não, né? Mas olha que legal que eu tenho desenvolvido essa linguagem de contoterapia cristã. Então, a gente pega histórias imaginadas, enche de verdades eternas e cria essas histórias para sentar numa roda de mulheres e ler esses contos. E aí, agora, nós vamos lançar agora em julho um livro de contos. Eu e a Samela, acho que você conhece a Samela, filha do Bispo Geraldo? Sim. Vou lançar em parceria com a Samela um livro de contos cristãos. E eu já tenho um, que é o Viver Encontros, e agora vai vir o segundo livro de contos. Então, a gente pegou as histórias das mulheres da Bíblia, reimaginou o cenário, colocou elas com outra roupa, muita criatividade, com outra cara. E qual que é a ideia, né? É você ler uma história e conversar sobre ela. Que é uma liturgia totalmente diferente. Mas acessa um lugar que, de repente, aquela mulher precisa acessar naquele dia. É tipo, a gente brinca assim, o que a história, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue conta sobre mim?
Uau. Que parte minha, né? Que parte minha tem a ver com essa mulher? Então, a gente vai recontando essas histórias em cenários muito imaginativos. Não é um livro teológico, portanto. Criatividade liberada. Mas que é uma coisa que é isso, é quebrar a liturgia para fortalecer a relação. E fortalece. E muito. E fortalece. E muito. Porque você acessa, né, lugares na mente. Você percebe que quando você conta uma história, a pessoa automaticamente ela desce o dorso para frente, porque nós gostamos de história ancestralmente. Sim. A gente tem toda uma explicação neural para isso, né? Então, os neurônios, eles se conectam com a história, a resistência baixa, a pressão sanguínea, às vezes, estabiliza enquanto você está lendo uma história. Porque a sua voz fica com uma cadência natural que é envolvente para a pessoa. É uma coisa fantástica. Eu falo que é tecnologia do céu, né? Porque por que a gente gosta de ouvir história? Porque ela produz o mesmo efeito da maresia em nós. A história produz o efeito da maresia. Ela te coloca em uma sensação que é... Você tá desperta, mas ao mesmo tempo você tá relaxada. E aí ela consegue encontrar um lugar para depositar uma verdade. E aí tem histórias e histórias. Nem toda história tem uma boa moral. Um bom desfecho. Nem toda história tem um bom fim. Mas quando a história ela traz uma verdade que é eterna, você tá abrindo a alma e falando, deposita aqui. Aí fica perfeito. Essa sementinha. Então, esse trabalho com mulheres você já faz há muito tempo, desde o horto. Sim, desde o horto. Desde o horto. Exatamente, há muito tempo. Quanto tempo será? Mais de 20 anos. 20 anos. Por aí. Mais de 20 anos. Eu não calculei. Ela tinha 4, vocês estão vendo? A skin? Quando ela Comecei no berçário, gente. Como que deixaram uma criança... Naquela época, podia começar no berçário. E hoje você também tem o método 21. Explica o que é o método 21. Outra coisa, né? Quando você estava falando, nós sentamos à mesa com os líderes. Ai, que coisa linda. Como é gratificante a gente ver que o Senhor, Ele está trabalhando do mesmo jeito em vários lugares. O Senhor também me deu a incumbência. Ele me deu esse método 21, eu criei ele. O que ele faz para as mulheres? É para a mulher. O que ele faz para a mulher? Ele faz com que saia as escamas dos olhos da mulher, de todas, tanto a que está na igreja, a que está fora, mas a que está na igreja parece que fica com umas escamas mais difíceis de sair, né? Tira as escamas e você consegue ver o que tem dentro da palavra de Deus que você pode viver. Já está lá, já é seu, já é garantido para você viver uma vida como Deus quer que a gente viva, como Ele sonhou, plena, feliz, saudável, próspera, independente do que está acontecendo no mundo. Isso tem dentro do método 21, porque 21 são 21 passos que nós damos ao longo desse percurso, 21 chaves, como quiser chamar, que nós viramos, né, acionamos dentro desse percurso para acessar dentro da palavra de Deus os lugares que nós não olhamos com aqueles olhos, para que a gente viva tudo aquilo. E aí, feito isso, na reunião de início de 2026, eu já tinha ali uma determinação. Michele, você vai dar de presente esse método 21 para as líderes. E aí tem várias líderes dentro do Ministério de Mulheres e eu disse para elas, olha, isso daqui eu vou dar de presente para vocês. E todas as semanas nós temos aulas, né? Ontem, inclusive... Vocês estão fazendo presencial? Nós estamos fazendo online. Online. Isso. E ontem foi, inclusive, a aula falando sobre paz. A penúltima foi sobre sabedoria, sobre o que você faz com o tempo e com a sabedoria. São aulas muito, muito gostosas, assim. Mas o melhor de tudo isso é você conversar, particularmente com elas, e você ter pessoas com depoimentos, assim, que são lágrimas. Fala, Mia, eu assisto várias vezes a mesma aula. Eu assisto porque Deus está consertando tanta coisa dentro de mim. Porque tem uma sede, uma fome, né? É. Eu acho que é isso. A alma, ela come e bebe, né? Porque a Bíblia fala muito de pão e de uma água que quando você toma, você nunca mais tem sede. Um pão que desce do céu e que alimenta a sua fome. E a essa alma faminta, se você não der a verdade para ela,
é igual criança, vai comer besteira. Vai comer bobagem. Ultraprocessados. Então, a gente tem que saber que a alma come e bebe. E a gente tem que dar comida de verdade para nossa alma. E o que é a verdade, Thalita? Comunhão e presença de Deus. Isso. Comunhão com os irmãos e presença do Pai. É isso que a alma come e bebe. Isso. Eu vim meditando muito sobre isso, né? O que seria uma solução, né, pra gente, né, pra humanidade. Ali o que tá próximo, quando você acorda, você olha no espelho, é você acreditar em você. Sim. Acreditar que você é capaz. Então, é você se reconectar consigo mesmo, né? Uma vez, eu estava tão desconectada de mim, certos anos atrás, que uma professora fez assim para mim, se abraça. Eu me abracei, eu não senti as minhas mãos aqui. Uau. Sabe? Eu passei por isso, Thalita. De tanto que eu quis fazer para os outros e não fazia para mim. Eu nunca não conseguia me acolher. Entende? Então, o primeiro passo que eu penso, assim... A terapeuta não se controla, né? Era físico a sua sensação de não se sentir? Físico, eu não sentia minhas mãos aqui. Eu apertava, eu falava, eu não tô sentindo. Quanto a gente pode se perder de si mesma, né? Tentando ajudar, tentando fazer tudo. Por quê? Porque eu li errado a palavra. O meu próximo. Como quem? Como o próximo. Como o próximo e só o próximo. Como que você vai dar algo que você não tem? Eu acho que a gente desvirtuou o versículo, porque tá quase que assim, ó. Ame o próximo como quem não falha, não como a si mesmo. Ame o próximo como alguém invencível. É muito esquisito. Né? Um dos uns aos outros que a gente trabalhou foi perdoem uns aos outros. E aí eu peguei e falei assim, gente, vocês já pararam pra pensar que um ambiente saudável é um ambiente onde você pode errar? Eu falo para as líderes porque isso. Se você não puder errar, se você não puder errar, esse ambiente é autoritário. Meu Deus. Não é que você vai errar deliberadamente, mas sabe o que é você falar assim, eu errei e confessar o seu pecado? E você ser perdoado? Tem ambientes onde você tem que ser infalível. Então, ame o próximo como uma pessoa infalível. Impecável. E não é isso que o versículo diz. Não. E é o primeiro que eu digo assim, mas não é o mais importante, né? A primeira solução, né, pra gente, mas não é a mais importante, é que é a mais próxima, eu. Agora, a mais importante é a que eu vou dizer agora. É o que você acabou de dizer, é o acesso com Deus. Sim. É o acesso de verdade com Deus. Eu brinco que é Wi-Fi no topo. No topo tem que estar. Porque se tiver na metade, a gente começa a ficar numa humanidade tão chata que nem a gente se aguenta. É verdade. É verdade. Eu tava falando agora na hora do almoço pra Marcele, que me acompanha aqui nas gravações, que eu faço uma brincadeira, que a mulher só passou a se chamar Eva depois da queda, né? Mas em Jesus a Eva morreu e agora voltamos a ser mulher, né? A Eva é a nossa versão caída. Aí eu falo, de vez em quando a Eva quer se levantar. E aí eu falo pra ela, seu nome é mulher. Eu falo pra ela. Aí eu tava falando pra Marcele, a pessoa tá querendo conhecer a Eva. Tá querendo conhecer meu lado Eva, gente. Porque é o meu lado caído. Não queira conhecer meu lado Eva. Prefere ficar com a mulher. Exato. E tem dias que, olha, mulher, inclusive, né? Cada semana a gente tá com um hormônio de um jeito. Eu falo, meu Deus, eu não sou submissa a eles. Meu Deus, me ajuda. Mas isso é um negócio muito importante também, que eu brinco com as meninas. Eu falo assim lá, as líderes, né? E pra quem puder falar, eu falo, gente... Vamos fazer os milagres humanos que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos, com a nossa própria força, vamos? Eu falo, né, os milagres humanos, né? Vamos governar a nossa mente, vamos governar as nossas ações, os nossos pensamentos. É uma aula também do Método 21. Eu falo, a gente tem unção de governo desde Gênesis. É verdade. Pra que a gente não vai usar? É verdade. Não, é porque a pessoa quer governar 7 cidades, mas não consegue governar os pensamentos. Misericórdia. Você entendeu? Ela quer governar uma multinacional, mas ela não consegue dar conta do guarda-roupa. E posso falar? Não é fácil. Não. É um baita de um desafio. Não, semana passada, eu conversei com uma mulher e ela tava falando da angústia que ela tá vivendo. Aí ela falou assim pra mim, eu queria te mostrar como tá meu guarda-roupa, pra você entender como tá minha mente. Porque é uma pessoa consciente, que entende que eu não tô conseguindo me organizar, né? Porque às vezes é isso, às vezes a gente tá assim, querendo
governar 7 cidades Sim. sem aprender a governar as nossas emoções. É. E a gente só vai aprender a governar nossas emoções quando a gente voltar para a palavra. Eu digo assim, eu ensino terapia à luz da Bíblia, porque se esse livro não ensinar como o homem se comporta, Exato. esse livro que ensina a nossa origem, a nossa história e o nosso destino. E o nosso hoje, né? Tudo. Então, ele ensina tudo sobre Tudo. a humanidade. Se esse livro não explicar, nada explicará. Não imagine que Freud, Não Lacan, Não Nietzsche vai explicar o que a Bíblia não explica. É. Porque a gente precisa aprender a governar nossas emoções com base no que a Bíblia ensina. Com base nesse princípio que é eterno. Eu fico vendo a ciência sempre comprovando. Ela tem que se curvar, né? Os caminhos neurais que acabam sendo criados, a forma como você declara. E a Bíblia já fala muito sobre a palavra, sobre o poder da palavra, como que a terra foi criada, fala o poder da língua, fala o quanto a gente precisa tomar cuidado com isso. E hoje a ciência vem dizendo para nós, né? Declare, você precisa se imaginar como se estivesse lá. Eu falo, gente, a gente já sabia que era a fé é o firme fundamento das coisas. Você prova, você sente o gostinho daquelas coisas, como se você já estivesse lá. Não é fácil entender esse versículo. Não é. Não. Mas é muito bom a gente seguir a palavra de Deus. Eu digo sempre assim, sabe? O fundamento de tudo, é o nosso manual eterno. E eu queria que você falasse um pouco do que você comentou, que o Senhor vai te dando muitos projetos, muitas ideias, você é pujante, é criativa. Como que é a história dos talentos lá? Tá, então você me pega, hein? Não, é o seguinte. Um dia, eu falei assim, eu sempre criei muitas coisas. Eu tenho um aplicativo, que agora eu esqueci o nome, que você cria, assim, aquelas abinhas, e você vai colocando todas as Mapa suas mental? ideias. Mind Master. Isso, é esse mesmo. É esse mesmo. Por então, que será colorido. que eu sei? E eu tenho muitas ideias. Aí eu tenho uma dessa, eu já tenho outra. Eu falo, gente, eu precisava de tanta gente. Acho que eu sou uma multi-ideias. E aí eu falei, Senhor, peraí, eu não posso ser nécia, né? Vamos lá, eu sei que tem que dar um passo de cada vez. Eu leio muitas coisas, leio muito, e tem muitos livros que falam que não, você tem que colocar o foco só em uma coisa. E Deus me dando ideia. E eu falo, não, Senhor, isso aqui Deus não é do Deus de confusão. Aí a palavra trouxe a solução para mim, né? Tem aquela parábola dos talentos, né? Então, tem um que recebeu tem outro que recebeu um pouco mais, outro um pouco mais. E aí, o Senhor falou para mim, se você é advogada, se você é mãe, esposa, líder de mulheres, cria o método 21. E, gente, eu não vou falar tudo, é muita coisa. Não, mas eu fiquei curiosa, fala mais um aí. É a Skin, ela tá guardando segredo. Não, ó quem fala de Skin, ó quem fala. E ainda dorme no óleo da unção, o óleo da unção, acho que é. Dorme Eu me cubro com o manto. Cobre com o manto. Mas eu vou contar depois eu vou contar uma coisa, que uma vez ela e o marido dela fizeram um encontro de casais em uma pizzaria. A gente foi lá na Serra da Cantareira. Eu lembro. E eles colocaram a gente pra fazer uma peça de teatro. Mas, assim, a gente é de boa pra fazer essas coisas. Porque crente, né, gente? A gente tem vergonha de a nada. A gente não tem, mas só que a pizzaria não tava reservada só pra igreja. Mas tinha outras pessoas. Não dava pra ouvir nada. Loucura aqui. E eu pensando assim, nossa, mas a gente vai representar e a pessoa lá... E era um dia dos namorados ainda, né? Era um negócio do Dia dos Namorados, não sei se era no dia, né? Mas era alguma coisa na referente. época ali. E eu pensando, gente, imagina a pessoa que, tipo, foi jantar com a namorada lá, na pizzaria, lá na Serra da Cantareira. Vendo a gente gritar. E o Alexandre entrava vestido do inimigo, né? Porque ele ia mostrar o inimigo. Meu Deus. O Alexandre é o marido dela. Depois eu falei assim, não, a gente topa qualquer coisa por Jesus. Qualquer parada. É nesse nível a criatividade, entendeu?
Eu até esqueci que a gente tava falando. Você tava falando disso. O senhor me deu todas essas coisas pra fazer. E mais uma coisa, eu ia falar, Não, me tem conta mais a outra coisa. A outra, é que tem, eu vou contar mais uma, tá? Conta mais uma. Eu tenho um desejo, agora vai ficar pra todo mundo saber, de ajudar mulheres na alimentação. Na alimentação. Muito bom. No jejum, na alimentação. Jejum intermitente, essas coisas? Sim, mas baseado na palavra, porque eu gosto de basear tudo na palavra. Muito bom. Entendeu? Tudo baseado na palavra. Gosto muito dessa ideia. Já tem uma caixinha lá no meu mapa mental pra ir. Tá lá. A do jejum. Tá lá também, a da alimentação. E ideias surgem, é muita coisa. Se vocês quiserem ideia, gente, conta comigo. Eu tenho um grupo de amigas que a gente conviveu muitos anos na igreja, fazia muitos projetos, né? Eu digo que a igreja é um treinamento de liderança, de capacidade, né? Que é sem igual. Quando eu ia para a empresa, os chefes falavam, você resolve tudo? Meu filho, eu sou da igreja. A gente aprende a resolver qualquer tipo de problema, a gente faz sem orçamento, a gente faz sem material humano, a gente faz sem tempo. O pastor fala que é para hoje, a gente faz hoje. E aí eu e esse grupo de amigos, eu brincava assim, vamos abrir uma empresa? Vamos, qual que vai ser o nome da nossa empresa? Para que dinheiro se eu tenho criatividade? Vai ser o nome da empresa, que a gente resolve qualquer parada. Já decorei casamento. Quando eu falo assim, gente, é sério, eu já decorei casamento. Aprendi a decorar para ajudar os amigos na igreja. Um belo dia pensei, eu podia fazer isso profissionalmente, né? Vendi 2, falei, não nasci para isso, é muito trabalho. Você acredita que eu já fiz isso também? Eu acredito. Eu já fiz lembrancinha, e eu amava as minhas lembrancinhas. Gente, era tudo incrível. Mas eu acho que é isso, a gente vai desenvolvendo esses potenciais. E quando a gente entende que em tudo nós honramos ao Senhor, é claro que tem os inegociáveis sempre. Eu não posso negligenciar a minha família, né? Sim. Claro que tem isso. Mas assim, em tudo a gente honra ao Senhor. Se eu tenho energia para contribuir, por que não? Exato. Por que não? Por que não dar vazão para isso? Porque eu escrevo os livros, por exemplo. Os livros não fazem parte de uma estratégia de negócios, não são uma ambição de lucro. O que são os livros? São coisas que eu entendo que o Senhor tem me ensinado e que eu gostaria que, se minha filha fosse mulher, ela soubesse. Então, eu estou ensinando como uma mãe ensina uma filha, coisas que o Senhor tem me ensinado ao longo dos anos. Um dia, se o Senhor não voltar antes disso, eu não estarei aqui, mas os livros estarão. Isso. Então, os livros para mim são legado. E às vezes a minha equipe fala, mas você vai lançar mais um livro? Que tempo você tem para escrever esse livro? Eu falo, o livro já está escrito, gente. Porque eu tenho esse hábito, né, de ir escrevendo as coisas conforme elas vão. Quando eu vou ver, o livro está escrito. Organizo o livro e mando para a editora. Nossa. Então, eu acho que isso é fidelidade com o que o Senhor tem dado. Porque na parábola dos servos, um recebe 1, outro recebe 2, outro recebe 5. O Senhor dá a cada um alguma coisa. Uma coisa eu sei, na parábola não tem o servo que recebeu 0. Exato. Todos receberam alguma coisa. E também na parábola diz que o Senhor volta e ele pede contas. Presta contas. E ele não quer, tipo assim, que você pegue 1 e transforme em 10, em 1000. Ele quer que você faça alguma coisa com o que você recebeu. Esse 1 que você recebeu tem que virar pelo menos 2. E esses 2? E aí você vai ver o juízo, porque o nome disso é juízo. O que recebeu 2, transformou em 4, recebeu um juízo. Muito bom, servo bom e fiel. Entra no descanso do seu Senhor. O que recebeu 5, recebeu um juízo também. Multiplicou para 10. Muito bom, servo bom e fiel. Entra no descanso do seu Senhor. O que recebeu 1 e enterrou, recebeu um juízo. Servo mau. É juízo também, é a mesma coisa. É a justiça de Deus, que ela é equivalente ao quanto nós honramos Ele com a nossa vida. Sim. Esse servo mau, ele trabalhou com uma mentira. Ele trabalhou com o medo. É verdade. Ele trabalhou com o medo. E o medo é uma mentira. O medo é um péssimo conselheiro, né? É. Ele não é verdade. E tudo que nós formos fazer, nós vamos ter medo. Nós vamos ter. Mas é por quê? É porque é uma coisa nova. É porque é uma coisa muito importante para você. Porque é uma coisa de muita relevância para você. Você vai ter um pouco de medo, sim. Mas você precisa conversar consigo mesmo. Davi fez isso, né? Muito. Fica calminha aí. Calma, minha alma. Olha quem tá proporcionando isso para você.
Olha quem tá te levando para esse lugar. Olha quem te deu esse talento. Não enterra, não. E eu penso assim, né, Mi? Se a gente consegue impactar uma pessoa... eu tenho essa matemática da eternidade na minha cabeça. Porque as pessoas vivem pensando em maldição. Será que eu tô numa maldição? Será que tem que quebrar uma maldição? Como faz para quebrar essa maldição? Ainda mais na sua área, né? E por isso que eu tô dizendo, né? Eu escuto muito isso. Eu acho que eu tô com uma maldição. Não sei o que lá. Eu não tenho foco em maldição. Porque para mim, maldição acabou na cruz. Isso. Mas o texto que fala que maldições podem acompanhar até a 4ª geração, se você se mantiver no caminho de iniquidade, porque se você sair do caminho de iniquidade, não tem maldição que te alcance. Não. Maldição tem perna curta para quem é obediente. Entende o que eu quero dizer? Em Cristo não tem maldição. Mas em Cristo com obediência. Não é assim, ó da boca para fora. Com verdade. Eu acho que o diabo dá risada, né? Da pessoa que vive uma vida toda atrapalhada e fala em nome de Jesus. Ele em nome de quem? Eu acho que o diabo fala. Você sabe quem ele é? A gente é da mesma turma. Fala, você sabe quem ele é? Então, assim, eu não acredito em maldição para quem está em Cristo. Para mim, maldição tem perna curta para quem vive uma vida de obediência a Cristo. Mas esse mesmo texto fala de bênçãos de 1000 gerações. Até 1000. Eu acho que ninguém dá conta de receber tanta bênção assim. Não. Não dá vazão pra vida. Vai ter que sair igual a pesca maravilhosa, né? Que era tanto peixe, mas tanto... Gente, pra ler o texto. Não dava. Porque a Bíblia ensina. Eles tiveram que distribuir entre os pescadores. Porque não havia condição de uma pessoa desfrutar daquilo. A rede não aguentava. Então, eu penso que é isso, a figura das bênçãos de 1000 gerações. São tantas e tantas bênçãos que você não vai dar conta. E aí, você vai ter que fazer o quê? Multiplicar ou compartilhar. Você vai ter que compartilhar com alguém. E aí, cada vez que eu compartilho, vamos supor, uma das minhas bênçãos com você, você entende que essa bênção que você recebeu vai para 1000 gerações? Vai. Então, a matemática de Deus é uma coisa extraordinária que não cabe na nossa mente. A gente está recebendo benefícios que ninguém mereceu. Alguém lá atrás plantou. Eu digo assim, eu amo cafezinho, né? Fala assim, gente, para eu tomar meu cafezinho, alguém plantou. Alguém regou. Alguém colheu. Você sabe? E às vezes a gente esquece que eu precisei de tantas e tantas pessoas que trabalharam para eu tomar o meu cafezinho. Você também faz essa reflexão? Muito! Eu falo, gente, tem tanto trabalho nessa linha até chegar na minha casa. Pra tudo, né? Que eu tenho que dar tanta graças, eu tenho que agradecer tanto a Deus. E às vezes a pessoa fala assim, nada tá dando certo na minha vida. Tomou um cafezinho hoje? Deu certo, né? Quem sustentou pro cafezinho chegar até você? Eu gosto muito de acompanhar as notícias sobre a igreja perseguida. E tô até falando isso porque tá chegando aí o domingo da igreja perseguida. Vê pra mim, Má, até pra gente fazer um apontamento, eu acho que é 28 ou 27, mas não tenho certeza. Todos os anos eu volto minha atenção para esse assunto, porque existem irmãos nossos que estão passando por perseguição. Sim. Eles estão dando a vida por Cristo. Não é a situação do Brasil, sabe? Aqui a gente está muito confortável. Aqui é diferente. E é um propósito de Deus também para nossa nação, porque daqui saem muitos recursos e muitos missionários. Mas, enfim... Existem irmãos que estão dando a vida por Cristo. E esse final de semana chegou ao meu conhecimento o testemunho de irmãos que estão na China. E ali a perseguição é muito forte. Muito forte. Perdão, na China não. 31 de maio. Dia 31 de maio, entra em contato com a Missão Portas Abertas para que você possa também na sua igreja trazer um momento de conscientização sobre a igreja perseguida. Nós precisamos entender que o seu Senhor nos colocou em um lugar confortável para que a gente possa contribuir com esses irmãos de alguma forma. Na Coreia, não é China não. Toda semana, um grupo de irmãos pega um carro e vai até um lugar alto da cidade para fazer orações. Mas a igreja lá não é só perseguida, é proibida. Então, eles têm que passar toda semana por uma guarita. E toda a semana, toda sexta-feira, esse grupo de irmãos pega o carro, sai para orar, passa pela guarita, começa a ser perseguido pelos guardas. No meio do caminho, inexplicavelmente, os guardas são desbaratinados, se perdem, somem igual poeira. E esses irmãos chegam no monte, oram pela cidade
e voltam para o seu esconderijo. Isso tem acontecido há não sei quantas semanas consecutivas, toda sexta-feira. Aí eu digo assim, gente, a gente não tem dimensão do que Deus está fazendo na Terra. Quando a gente pensa assim, tá tudo dando errado. Tudo o quê? Tá tudo dando certo. Tá tudo dando certo. Pra mim, o que tá escrito tá se cumprindo. Tá tudo dando certo. Tá se cumprindo. E se eu posso, né, participar com um talento, com um projeto, ensinando alguém, né, ajudando alguém, escutando alguém, consolando alguém. Quer ver uma coisa bacana que você falou sobre o legado? Nós desenvolvemos um projeto lá, que ele ficou mais ou menos uns 2 anos para nascer, mas ele nasceu. Chama o Café em Gerações. Em uma mesa assim, nós reunimos 5 senhoras experientes, vividas, sábias, e 5 jovenzinhas, pré-adolescente, adolescente, jovenzinha, recém-casadinha, assim, sabe? Tito. E se nós cumprimos a palavra. E nós fizemos esse café. Esse você pode até acompanhar lá nas nossas redes sociais. Eu acho que eu já vi Café Entre Gerações. O Café em Gerações. Em Gerações. Menina, foi um mover tão maravilhoso que é uma jovenzinha perguntando para uma vovozinha que ela gostaria de perguntar, que ela não tem mais para perguntar. Uma moça perguntando para uma senhora o que ela gostaria de perguntar para a mãe dela, mas ela não tinha mais a mãe para perguntar, sabe? Uma senhora dando orientações, explicando coisas, falando, respondendo, tirando Foi um momento tão gostoso que poderia ter durado muito mais. Esse é um dos projetos. E com café ainda? E a mesa foi linda, viu? Que foi feita pela anfitriã entre amigas. Foi linda. Não, elas são muito, muito boas no que fazem. E trouxe ali, para as senhoras, trouxe honra pelo convite. Para as meninas, trouxe honra também, para elas saberem quem elas são. Elas não são qualquer uma, como dizem por aí. Elas não são uma geração que não deu certo, como dizem por aí, não. Quando cada uma pôde falar ali, a gente viu que existe muito poder. Existe muito poder que precisa ser usado. O Senhor deu para nós tanto poder. Ele deu nas nossas mãos tanto poder. E como você disse aí, né? Do nada, entre aspas, do nada, os policiais perdem o rumo. Perdem o rumo. Não, e eu falei, mas como assim toda semana? Toda semana acontece. É poder de Deus. Toda semana acontece isso. Igual. E eles sabem que toda semana, quando eles pegam um carro e vão para esse lugar alto da cidade orar, eles sabem que o dia que eles forem pegos, eles vão morrer. Eles sabem disso. Eles estão dispostos a morrer. Mas o Senhor, por graça, tem feito esse milagre acontecer ao ponto disso já ter virado um testemunho. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. E às vezes a gente não ora porque a gente tá com frio, né? Exato. A gente não ora porque a gente tá com frio, tá com fome, tá com sono, tá sem sono. Porque a gente tá irritada. Porque a gente tá irritada. A gente não ora. E esses caras pegam um grupo de irmãos na Coreia, pega o carro e atravessa uma guarita. Eu já fico imaginando, Thali, quando eles saem das suas casas, eles dão um beijo na sua esposa, dão um beijo nos seus filhos. Não sei e se pode eu vou ser voltar. o último, mas olha, façam o mesmo. Façam com intensidade, vivam com amor, vivam com inteireza, vivam com integridade. Nada pode mudar a verdade que existe dentro de vocês. Olha a verdade aqui de novo. É isso. Agora, a terapeuta não se controla, né? Você Bora. sabe, a terapeuta tá assim, ó. Bora. Porque você contou o negócio do abraço lá. Você não tava sentindo as pontas dos dedos. Então, eu não precisa se expor além do que você se sinta à vontade. Mas o que te levou a esse momento e como você saiu? O que o Senhor usou? Se foi profissionais, se foi um processo interior com o Senhor que te tirou desse momento? Olha, eu falo que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Chegou a pandemia. E eu não podia mais ir fazer meus exercícios lá na academia. E eu descobri uma moça que dava as aulas online. E eu comecei a fazer online. E no final dos exercícios, ela falava assim, se abrace. E a primeira vez que eu tentei me abraçar,
depois dos exercícios. Não foi? Eu não tava na igreja. Aparentemente tava tudo bem. Eu não tava indo num apelo. Eu não tava, entendeu? Eu não tava, nada disso. Assim, nossa, que espiritual. Não, mas exercício é espiritual também. Vamos lá. Então, aí ela disse, se abrace. Aí eu fui me abraçar. Quando eu percebi que eu não sentia minhas mãos encostando em mim, Thalita, eu falei, alguma coisa tem de errado aqui, que não tá certo. Eu falei, meu Deus, eu preciso voltar. E ali, aquele momento de pandemia, me ensinou muitas coisas. Eu fazia tudo pela minha família. Eu tenho uma história, né? Eu tenho um testemunho, meu marido não era para estar vivo, né? Muitas pessoas sabem essa história. E a gente passou por muitas coisas, assim, que só foi Deus. Isso é uma outra história. E eu acabei me moldando de um jeito que eu tinha que fazer tudo para todas as pessoas, né? E também na igreja. Eu tinha que fazer na igreja, meu pai era pastor, né? E eu sempre ajudei os meus pais. Eu fazia tudo. Eu já fui líder do louvor, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, da EBD, do não sei o quê, dei aula, jogou em todas as posições. Já fiz tudo, já lavei os banheiros, já fiz a cozinha, já fiz a comida. Gente, tudo tem dentro da igreja. Eu acho que eu só não fui da tesouraria. Deus te livrou dessa. Eu acho. Mas assim, eu acho, tá? Porque são tantos anos, né? Sim. Fui com 5 anos pra igreja. Então, né? Mas hoje, como você disse, né? Vou fazer 47 esse ano. E aí eu entrei num processo com Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso voltar. Eu preciso entender. Me mostra o caminho. Nossa, eu estava longe de mim. Eu estava muito longe de mim. Eu falei, Senhor, me ensina. Aí o Senhor foi me ensinando que coisas assim tão bobas, que até se eu gosto de ovo, de gema mole, eu faço o meu. Depois eu faço os de gema dura para todo mundo. Sabe? Olha, parece uma bobagem. Mas quando você entra naquele ato, você fala, você é importante para Deus, você é importante para si mesma, porque é com esse corpo, com essa ferramenta que você vai fazer o ID. Como que você vai cumprir? Como que você vai obedecer? Como que você vai ser templo? Como que você vai ser carta viva, Michele? E eu tava assim. Tem um pastor que eu conheço que ele costuma dizer assim, ó, que a gente não tropeça em montanha. A gente tropeça em pedrinha. Então, quando você fala assim, uma coisa boba, como, por exemplo, a gema do ovo. Não, é porque são nessas coisas que a gente vai se perdendo, que a gente vai se afastando, que a gente vai se conformando. E Paulo fala, não vos conformeis, né? Então, a gente tem que ter uma postura de alerta e de sensibilidade para saber quando que eu estou invadindo, quando que eu estou excedendo. Eu digo assim, gente, a Bíblia, ela realmente ensina tudo, né? Então, quando, por exemplo, o Senhor ensina para o povo de Israel sobre o sábado, não estou falando aqui para você liturgicamente guardar o sábado religiosamente, mas entende que ali tem um princípio. Esse princípio está falando 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Não importa se vai ser o domingo, a segunda, sei lá, que dia vai ser para você. Mas se você vai ciclo após ciclo, se invadindo nisso, uma hora a fatura vem. É igual com o cartão de crédito quando você passa. Você pode ter limite lá para passar, mas deixa eu te contar. Eu não sei se a sua fatura é dia 5, dia 10 ou dia 20. O dia eu chega. sei que ela vai vir, né? E com a vida é assim, né? A forma, você falou da alimentação. Nossa alimentação é uma fatura que a gente está passando. Nosso sono é uma fatura que a gente está passando. Sim. As relações, o que a gente permite ou não, são faturas que a gente está passando. Nosso tempo com Deus, você falou do método 21, né? Nossas disciplinas espirituais. É uma fatura que a gente está passando. Uma hora, a conta de tudo isso vai vir. E você vai ter condição de pagar, de bancar, quando essa conta vir? Não é tão melhor a gente... Ontem na aula eu falei isso para as meninas. A gente tem 2 caixinhas para escolher, 2 piscininhas para escolher. E aí, a gente tem uma piscininha de coisa ruim aqui e uma de coisas boas, né? Aqui tudo que o inimigo oferece, tudo que Deus oferece,
certo? Para que eu vou nadar nessa piscininha aqui de coisas ruins, pensamentos ruins, tudo? Eu falo, mas eu tô de boia, não vou me afogar. Mas eu clamo o sangue de Jesus e tá tudo certo. Não, gente. Para que ficar vivendo no negativo, com a fatura chegando sempre, você tendo que pagar sempre? Por que eu não venho para esse outro lugar aqui? Por que eu não venho para cá, onde o Senhor fala assim, você já pode viver o meu reino? Sua casa já pode ser um pedaço do céu, a sua família, as suas relações já podem. Não precisa esperar eu voltar para você viver isso. Vamos lá, gente. Né? Que nem eu falo, a minha mãe é de Pernambuco, né? E aí ela fala assim, menina, abre do olho. Eu falo assim, abre do olho, menina. Mãe, beijo, te amo. E a gente tem todas as possibilidades de viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Para que a gente vai ficar pagando fatura? Fatura. Para quê? Não, e tem hora, né? Não sei, eu nunca se endividou no cartão de crédito. Não. Tem hora que a gente vai meio que administrando a dívida, né? Sim. Paga o mínimo, entra no rotativo, parcela. Pega um crédito, né, para pagar. Pega um crédito para pagar o outro crédito. Mas chega num momento, gente, e graças a Deus, nesse eu não cheguei na minha vida. Nem na minha vida, nem nos meus cartões. Mas chega um momento que a coisa vira uma bola de neve que não tem mais o que fazer. E eu acho que tem muita gente vivendo nesse lugar. Sabe? Que tipo assim, eu durante muito tempo excedi os meus recursos internos. E aí, assim, você teve a sensibilidade, né, Michele, de falar, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Eu não tô sentindo. Sim. Mas eu acho que a gente tá ignorando os sinais. Sim. A gente tá ignorando os alertas. A Bíblia diz assim, Deus não faz nada sem antes falar aos seus profetas. Sim. Então, a gente tá ignorando solenemente. E quando vem, a gente fala, o que aconteceu? Thalita, o próprio descanso que você acabou de falar. Quanto tempo a gente viveu achando que descansar era uma vergonha? O luxo. Era coisa... Ou luxo. Uma coisa de gente que não tem o que fazer na vida. Quando, não, se eu descanso, eu acordo com ideias... tudo fica mais limpo. Melhor. Tudo fica mais claro. Eu enxergo melhor. Eu brigo menos em casa, gente, se eu descansar. Famílias, alerta. Quando eu era criança, às vezes eu ficava mal-humorada. Às vezes. Aí minha mãe falava assim, vai, Thalita, seu mal é sono. Ela falava... Eu já ouvi tanto isso. Porque eu sou dorminhoca, né? E aí até hoje eu tenho isso. Quando às vezes eu tô meio irritada, eu penso, meu mal é sono. Deixa eu ir dormir. Deixa eu descansar. Que eu vou ficar melhor. Eu vou acordar outra Thalita, né? E às vezes é o que você falou da pedrinha, né? A gente não sabe. A gente sabe. Mas às vezes tem um dia que o Espírito usa alguém para te lembrar daquilo que você sabe. E é uma exortação gentil. Presta atenção nisso. Talvez esse podcast, esse episódio, tenha ocupado esse lugar na sua vida e no seu coração. Então conta aqui para mim se você foi gentilmente exortada pelo Espírito hoje. E enquanto você escreve, Michele, deixa suas redes sociais para quem se interessou pelo Método 21 e para quem quer te acompanhar e respira fundo, viu? Pega fôlego, porque a mulher faz coisa. Bom, o profissional é @mbeckeroficial. Lá você vai encontrar bastante conteúdo para ajudar os advogados a fazerem boas audiências para as empresas, enfim, defender empresas e tal. Esse é o @mbeckeroficial. O meu... do Método 21 é @Michele Becker Mulheres. Michele com um L só, E no final, Becker é BECKER. E o outro Instagram é o @EntreAmigasIMW Tucuruvi. Lá você também pode acompanhar, pode aproveitar tudo o que está acontecendo dentro daquele movimento, que está sendo isso que a gente conversou aqui, de chegar perto. Tem menos cultos, tem mais perto, mais rodas, mais conversa. E é isso. E estamos acabando, né? Sim. Então eu quero dizer que eu fui muito honrada, me senti muito honrada em estar aqui, estar com você, Thali.
Nos conhecemos há tanto tempo e aqui eu quero deixar uma palavra do Senhor para sua vida. Amém. Dizer para você, vá e seja luz e sal por onde você passar. Amém. Não te espante, não te atemorize, não te mandei eu. É o que o Senhor diz para você nessa tarde. Amém. Recebe no seu coração. Amém. Seja forte, corajosa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ai, gente, como é bom, né? Tá vendo como que é esse podcast aqui? Você acha que eu não vou comer da palavra? A alma tá faminta. Então, eu quero te agradecer por ter acompanhado esse episódio. Te convidar, semana que vem tem mais Terapia Café Podcast. Vem aqui, assiste. Conta para suas amigas. Vamos fazer um entre amigas aqui? Bora. Conta para suas amigas que existe esse podcast onde a gente fala com profundidade com mulheres que têm identidade, propósito, que estão vivendo as suas potencialidades em Deus. Beijo, lindonas. Até semana que vem. Tchau, tchau.